Então, pessoal, a gente voltar aqui. Então, quando a gente está falando de 1917, como eu disse, os Estados Unidos, que até então mantinham uma tradição de isolamento, ele se vê tragado pela guerra, tá bom? Como eu disse, o presidente Wilson, ele foi até o Congresso, porque tradicionalmente nos países, o chefe do executivo, né, presidente, ou o primeiro-ministro, ele precisa ir até o Congresso, e o Congresso, em sua maioria, precisa autorizar a participação numa guerra. Tá bom? Foi o que aconteceu. Então, os Estados Unidos, ele entra na guerra no ano de 1917. E ele entra do lado da Tríplice Entente, ou seja, da Inglaterra e da Alemanha, perdão, da Inglaterra e da França e do Império Russo, tá bom? E entra numa situação de vantagem, tá bom? De muita vantagem, diga-se de passagem. A guerra, o palco da guerra, o principal palco da guerra, como eu disse, é a Europa, né? Tá tendo guerra na África e na Ásia, na Oceania também, né? Mas são palcos menores, do ponto de vista do grande impacto. Os Estados Unidos, então, ele entra com essa vantagem porque o palco da guerra não é o seu território. Então, ele não sofre danos materiais que a Europa está sofrendo. Então, assim, não é exagero dizer que algumas cidades europeias elas foram arrasadas da cabeça aos pés. Ah, acabou. Pensem na nossa cidade inteira sendo destruída. Inteira. Isso é o que aconteceu com muitas cidades europeias. Né? Lá tem muita cidade menor se comparado aqui. Né? Então, cidades inteiras foram arrasadas, isso arrebenta a infraestrutura. Os Estados Unidos não tinham esse problema. O exército dos Estados Unidos entra na guerra renovado. Por quê? A gente já falou, para os idos de 17 já se vão 3 anos e pouco de guerra. Então, os dois lados, né, se entende, os dois lados já estão baqueados, já estão desgastados. Então, quando os Estados Unidos entram na guerra, sabe, o palco de batalha não é o seu território. Os seus homens, filho, estão descansados. Os Estados Unidos despeja material bélico a rodo. Então, a balança pesa para o lado da Tríplice Entente. Então, a gente vai ver que, por conta da entrada dos Estados Unidos, aquela situação de guerra de trincheira se desenrola. Porque os Estados Unidos já entra dando aquele gás, empurrando os exércitos da Alemanha e da Áustria para trás. Principalmente da Alemanha, que eles vêm ali pela região ali da França e Inglaterra. Então, a gente vai ver que essa balança pendendo para o lado da Tríplice Entente vai fazer com que a Alemanha passe a recuar. A Alemanha está voltando. A Alemanha está voltando. A Áustria também a gente já sabe que é um país que só é grande, não é tão poderoso assim não. O Império Turco-Otomano está levando um sacode lá do outro lado também. Só que nesse mesmo ano de 1917, a Rússia sai da guerra. A gente vai ver isso um tiquinho mais na frente. A Revolução Russa, a Revolução Socialista Russa, ela explode no meio da Primeira Guerra Mundial. Assim, a Rússia tá uma loucura. A gente já vai ver. A Rússia tá que só apanha da Alemanha. Né? A Alemanha está tendo problema com a Inglaterra e com a França, mas na Rússia estão batendo com gosto. Mas mesmo assim, ainda que os alemães sejam na prática mais fortes, né, tem o problema do avanço. Né? A gente já conhece o inverno russo, vamos falar muito dele na Segunda Guerra Mundial. Tem o problema da invasão territorial, tem o problema da logística de você conseguir manter duas frentes de batalha, né? Porque se você tem uma só, como a França e a Inglaterra, fica mais fácil. Você manda todo mundo lá para frente. Manda a galera para frente. Agora, se você está na situação da Alemanha, você tem dois lados para defender, leste e oeste. Então, você não pode simplesmente mandar todo mundo para um lado ou para o outro, porque você vai perder. Mas você também, a longo prazo,
fica difícil sustentar dois lados da guerra, duas frentes de batalha. É muita coisa. Isso custa uma grana violenta, mas, professor, a Alemanha está com bala na agulha. Tá, mas um dia acaba, o dinheiro acaba. E a Rússia está naquela loucura. Então, a gente vai ver que a Rússia tem a sua Revolução Socialista em outubro, tá bom? E, de acordo com o programa socialista, né, eles se retiram da guerra. A Rússia se retira da guerra. Mas agora, a Alemanha está lascada, mas também não é boba. Então, a Alemanha ela assina um tratado de paz com a Rússia. Esse é o Tratado de Brest-Litovsk. O que é isso, professor? É simples. O Império Russo vai dar um pedaço de território para a Alemanha, né? É como se a gente dissesse assim, olha, vamos fazer paz? Vamos. Então toma 3 dedos aí. Toma um pedaço aí do pé. Então, a Rússia, professor, foi esperta a fazer isso? A Alemanha foi esperta a fazer isso? Gente, foi o que deu para fazer. A Rússia optou por perder pedaço de território para sair da guerra, porque agora o problema da Rússia é outro que a gente vai ver depois. A Rússia sai de uma guerra e mergulha numa revolução. E aí a gente vai ver que esse ano, então, é um ano em que a balança muda, né? 1917, virada para 1918, a gente vê uma grandíssima ofensiva da Tríplice Entente. Então, o que é isso? É simples, amigo. Eles estão passando um rolo compressor em cima da Alemanha e em cima da Áustria. Mas, professor, e a Áustria? O senhor falou muito pouco da Áustria. Gente, a Áustria é aquele amigo que está na briga, mas às vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Por quê? Porque a Áustria não é forte. Lembra, a Áustria é grande, mas a Áustria não é plenamente industrializada, não tem uma economia pujante. Ou seja, a Áustria não consegue sustentar tantos anos assim de guerra. Então, na prática, quem está levando essa guerra nas costas, ali na Europa, porque tem o cenário da Ásia, e o cenário da Ásia é o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, na Europa, quem está levando essa guerra nas costas é a Alemanha. Então, esses caras estão batendo muito forte na Alemanha. E a Alemanha está se desgastando muito. Então, a gente vai ver que em 1918, a Alemanha ela se rende, né? A Áustria, o Império Turco, eles vão se render. E aí, pessoal, vem um sujeito. Quando você se rende, é outra etiqueta de guerra. Um tratado de paz é um tratado em que os dois lados falam assim, olha, a gente, em bom português, a gente não aguenta mais brigar. Então vamos fazer o seguinte, vamos assinar aqui um negocinho, vai você não me ataca, eu não te ataco. Pronto, resolveu. Isso é um tratado de paz, em bom português. É uma negociação das partes para parar. Ó, deu. Só que a rendição é o seguinte, olha, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, para de me bater. A rendição, pessoal, tradicionalmente, quando ela ocorre, os vencedores já montam em cima. Sem pena. Porque você está dizendo que não aguenta mais, é isso que eu estou ouvindo? Então, se você está dizendo que você não aguenta mais, eu vou impor as minhas condições para não te atacar mais. E aí, pessoal, não precisa a gente chegar à conclusão lógica que é o seguinte, os vencedores levam vantagem sobre os vencidos. Nesse tratado, nesse acordo, tá bom? Específico de rendição. Só que o presidente Wilson, lá dos Estados Unidos, né, uma pessoa um pouco mais equilibrada e também, ele está olhando o cenário de fora, né? A gente já viu isso. Ele sabe que para ele, Estados Unidos, parar a guerra, tá tranquilo, coloca a rapaziada no barco e volta para casa. Só que na Europa, eu vou acabar a guerra, mas eu vou continuar vizinho da Alemanha. Eu vou acabar a guerra, eu vou continuar vizinho da França. Então, quando você acaba uma guerra entre vizinhos,
O ideal é que o Wilson vai propor. Por isso que ele vai propor a paz sem vencedores. Que ainda que a Alemanha tenha se rendido, né? Ele vai propor isso antes da rendição, mas ainda que os outros se rendam, façamos um acordo de paz equilibrado para os dois lados. Essa foi a proposta do Wilson, solenemente ignorada. Não está nem aí para o Wilson. Então, essa paz será uma paz com vencedores. E aí, a gente vai ver que os problemas que deram início à Primeira Guerra Mundial, reparem bem o que eu estou falando para vocês, anota aí na sua cabeça. Os problemas que deram origem à Primeira Guerra Mundial, eles não acabam com os tratados de fim de guerra. Os problemas que deram início à Primeira Guerra Mundial, eles não acabam com a guerra. Eles se tornam ainda mais complicados. Por quê? Porque dentro desses problemas você vai adicionar o ressentimento dos derrotados, a frustração, a raiva da derrota. Isso está ali, somando. Os alemães vão ficar mastigando essa derrota durante anos. No início da aula passada, eu falei que a França e a Alemanha tinham entrado em guerra no ano de 1870, né? E que em 71, depois de massacrar a França, a Alemanha obriga a França a assinar um tratado de rendição, que era um tratado que foi assinado em Versalhes, não é? Isso fez com que o revanchismo entre franceses, dos franceses com relação aos alemães, e o ressentimento da derrota e a frustração da derrota aumentasse. Olha o que os franceses vão fazer para dar o troco. 48 anos depois, eles vão pegar os alemães e vão obrigar os alemães a assinarem um acordo de rendição, e o acordo vai se chamar Tratado de Versalhes. A situação da Alemanha, pessoal, era tão complicada que a Alemanha, em 1918, ela ainda era uma monarquia, ou seja, o rei Guilherme III, ele governava, mas o negócio estava tão feio que o rei meteu o pé, saiu correndo, vazou, foi embora, pulou fora da Alemanha. No final da guerra, né? O rei simplesmente abandona o país. Tipo, vocês que se abracem aí, eu tô indo. E sumiu. Foi embora. Aí a Alemanha deixa de ser uma monarquia para se tornar uma república durante a guerra. E esse pessoal que assumiu o poder foi aos trancos e barrancos no meio de uma guerra. Essa galera vai assinar a rendição. Eles vão se render. A solução que eles encontraram é o seguinte: ou a gente se rende, ou a Alemanha vai simplesmente ser esmagada. Já tinha sido esmagada. Então, esse tratado ele foi extremamente desvantajoso para a Alemanha, tá bom? Reparem nisso, a gente vai voltar a falar desse tratado de Versalhes quando a gente for falar de Segunda Guerra Mundial. O Hitler, vai bater muito nessa tecla. O Hitler, aliás, ele está na Primeira Guerra Mundial, só que, vocês sabem, ele é austríaco, ele não é alemão. Então, ele está lutando do lado da Áustria, né? De um dos exércitos que perdeu. Então, por esse tratado, a Alemanha vai ser considerada a principal culpada da guerra. Opa, calma, professor. A Alemanha, principal, sozinha. Um monte de gente brigou, a Alemanha é a que criou confusão? Sim. Gente, não precisa ser um grande gênio da estratégia para chegar à conclusão óbvia. Os países vencedores, eles querem esmagar a Alemanha. Esmagar, total e completamente. Por quê? Dar o troco. E, acima de tudo, tentar garantir, no máximo que for possível, que a Alemanha não se torne um problema novamente. Olha o segundo ponto. Desmilitarização. O que é isso, professor? A gente vai limitar a Alemanha a ter um exército simples.
de no máximo 100 mil homens. 100 mil, acabou. Não tem mais que isso, não. E vamos deixar. E sabe o que os vencedores fizeram? Gente, eles fizeram a rapa nos materiais de guerra. Levaram tanque, levaram navio, levaram avião, levaram máquina de complexo industrial. Os caras fizeram a rapa mesmo. A indenização a ser paga naquela época da Alemanha para os vencedores, eu me rendi, então tem que aceitar as condições impostas. Eu vou ter que pagar uma indenização para os vencedores. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu perdi, então pago a indenização. Pessoal, a indenização ficou em torno de 30 bilhões de libras. Gente, 30 bilhões de libras hoje dá mais de 100 bilhões de reais. Tá bom? A libra está quase 5 aí, vai, sei lá, uns 140 bilhões de reais. Gente, é uma grana violenta. Mas pensem isso há 100 anos atrás. Né? Tira a inflação. Gente, 30 bilhões de libras era dinheiro pra caramba, era muito dinheiro, muito dinheiro. E é óbvio que a Alemanha perdeu a guerra, não vai ter dinheiro para pagar. Ah, vai pagar essas prestações aí igual Casas Bahia, filho. Vai pagar e passar trocentos anos pagando. Tá bom? Olha outra perda importante. Perderam as suas colônias na Ásia, na África e a Alsácia-Lorena. Lembra? A Alsácia-Lorena, a Alemanha tomou da França na Guerra Franco-Prussiana. A França pegou de volta agora. Que a Alemanha, claro, não vai gostar. A Alemanha perde território, perde todas as suas colônias. Então, o que houve, pessoal, foi que os países vencedores eles literalmente saquearam a Alemanha. A Alemanha perde mais território porque vai ser criado o chamado corredor polonês, já vou explicar para vocês, né? Então, isso faz... E a Alemanha ainda foi ocupada. Então, isso faz com que o Tratado de Versalhes de 1918 ele seja muito complicado para a Alemanha, né? O Tratado de Saint-Germain ele vai ser assinado pela Áustria, né? E da Áustria vão surgir 4 países: a Hungria, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia e a Polônia. A Áustria, pessoal, não tinha R$1 para pagar, estava mais quebrado que a gente. Então a gente vai ver que a Áustria ela vai pagar com território. Esses caras vão fatiar a Áustria. A gente vai ver a Áustria antes e depois. A Áustria perde muito território. E a Áustria perde um territóriozinho para a Itália. Mas marquem bem o que eu vou falar para vocês, que isso vai ser um dos problemas da Segunda Guerra Mundial. A Itália trocou de lado, né? Fez aquele papel ali de rato, trocou de lado, achando que o povo ganhar muita coisa, mas a Itália não ganhou tanta coisa assim, não. E os italianos vão ficar revoltados com isso. Pô, a gente trocou de lado, entrou na guerra, vocês falaram que iam dar 20, só deram 5? Os italianos vão ficar revoltados com isso. Lá na frente, o Mussolini vai usar isso para poder explorar o ressentimento dos italianos e chegar ao poder, tá bom? O Tratado de Saint-Germain, anota aí, é de 1919. O Mussolini chega ao poder em 1922, galerinha, 3 anos depois. Coisa tá séria. A Primeira Guerra acabou e ela deixou mais... Ela não resolveu o problema, não. Ela criou mais problemas. Tá bom? E esse Tratado de Sèvres aqui, de 1920, o Império Turco-Otomano, galera, ó, vai ser picotado. Picotado. A Inglaterra e a França vão pegar muito território desses caras. Muitos territórios. O Oriente Médio todo, galera, Síria, Líbano, Iraque, onde hoje é Israel. Tudo isso a França e a Inglaterra vão dividir entre si.
Então, pessoal, a gente vai ver, e um pedaço entre os italianos também, mas a gente vai ver que o Império Turco, que também não era tão rico assim, ele também foi saqueado. Então, no outro tratado que vai ser feito, o Tratado de Lausanne, depois um pouquinho, também vai fazer com que esses sujeitos percam muito seu território. Obrigado, Vitor. Tá bom? Então, só para concluir aqui, um minutinho só, a gente vê que a Primeira Guerra Mundial, pessoal, ela é uma guerra que ela não acaba em 1918. Os problemas que deram origem a ela se mantêm, se potencializam e a esses problemas são adicionados outros tantos problemas. Lembre-se que isso vai ser motivo para a ascensão do nazifascismo e para a Segunda Guerra Mundial, que vai começar 21 anos depois. É pouca coisa, hein? 21 anos depois, a Inglaterra volta, a Europa, perdão, volta a mergulhar em guerra, tá bom?